toda essa movimentação no mundo árabe, nós podemos dizer que é o fim? Essa revolta em cima de Israel começou quando na Bíblia? Por que eles não consideram Jesus como Messias? Quais os argumentos deles? Todo mundo fala, mas eu queria saber o que é antissemitismo. Por que os judeus e os muçulmanos entendem ser os legítimos donos de Israel? Nós vamos falar sobre tudo isto e mais um pouco. Graça e paz, amados, tudo bem com você? Porque eu estou melhor do que mereço. Estamos começando mais um podcast. E esse podcast, você já viu que promete esse podcast, é muito forte. E eu estou com uma pessoa muito especial aqui. Mas antes de falar dessa pessoa, vou falar para você algo muito simples. Você já sabe. Você está vendo esse vídeo, o que você pode fazer? Você pode se inscrever no nosso canal. Você pode ativar o sininho, clicar no sininho aí que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o YouTube vai lembrar você, ó, tem vídeo novo. E dá aquele like. Não custa nada, é de graça. E você vai estar nos abençoando. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos uma plataforma que nos abençoa, que é construirmaisbarato.com.br. Você que precisa de um pedreiro, de um carpinteiro, você que precisa de um serralheiro, você encontra todo mundo lá, os melhores profissionais. E você, que é o profissional, é só se cadastrar na plataforma. Vou colocar um vídeo aí para você assistir. E esse vídeo que você vai assistir vai explicar melhor como você pode se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Ok? Assiste aí. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos. E a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Assistiu? construirmaisbarato.com.br. É a plataforma que vai abençoar muito a sua vida. Hoje aqui eu estou com uma pessoa ilustre, um amigo, eu costumo dizer que é um gentleman. Alguém que entende muito e vai tacar num assunto que é muito sensível. Não é simples, mas é o meu professor e eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje nós estamos aqui com o pastor João Carlos. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, Jairinho. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. Será uma noite agradável, com certeza. Com certeza será uma noite muito agradável. Primeiro, antes da gente começar a tratar sobre o assunto que a gente quer tratar, eu vou fazer uma pergunta simples para o senhor. Eu vi lá na aula... Gente, na aula de teologia, ele tem um fiel escudeiro. O pastor João Carlos é um pai e tem um garoto que acompanha ele. Aí ele falou o seguinte, se tiver moto... Tá dentro. Não pode nem pegar o capacete que já quer saber quando que vamos sair e para onde. É mesmo, pastor? Apaixonado. E o seguinte, cara, assim eu acho bonito isso. Porque os filhos, né, vendo primeiro o menino, vendo no pai aquela coisa de quero estar perto, quero andar junto. E é legal porque dá uma relação também de não só de pastor, mas de pai, de cuidar, que eu acho que a família, e o nosso podcast é voltado para a família, sabe, pastor Carlos? Então, não é uma questão só de igreja, é uma questão de família também. Pastor João Carlos, além de ser pastor, é major da PM, reformado, né? E um teólogo, e é meu professor de teologia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto sensível, mas é um assunto que está todo mundo falando, todo mundo preocupado, e você que está preocupado, nós vamos dar aí alguns esclarecimentos muito legais. Pastor João Carlos, pergunta muito direta já. Toda essa movimentação no mundo árabe, podemos dizer que o fim está pronto? Está chegando? Está próximo o fim? Jairinho, depende do que você entende por fim. Né? Se a pessoa entender o fim do tempo da igreja na terra, da dispensação da graça, nós estamos caminhando sim para este momento.
Se eu for pensar no fim do mundo como as pessoas entendem, ainda não está muito longe, porque primeiro tem que vir o reino milenial de Cristo na Terra. O que é a dispensação da graça? A dispensação da graça é o momento em que as pessoas, né, podem se salvar, podem aproveitar em benefício próprio o sacrifício feito pelo próprio Cristo. A pessoa, quando ela aceita Jesus, é a graça, que é o favor imerecido. Só que esse tempo ele está fluindo, né? É uma interrupção da profecia de Daniel, ele está fluindo. Ele termina com o arrebatamento da igreja. Aqueles que não aproveitarem esta oportunidade, depois terão uma dificuldade muito grande para se salvar. Porque agora, com a ajuda do Espírito Santo, a pessoa não está conseguindo. Imagina quando a igreja e o Espírito Santo for retirado da terra. Ah, isso é forte, realmente. Agora uma coisa, pastor, nós estamos passando aí, nós estamos vendo aí o conflito em Israel, né? Estamos vendo agora essa guerra, agora que começou agora entre Irã e Israel. Na verdade foi um ataque, não propriamente começou uma guerra, né? Foi um ataque. Mas o mundo todo está preocupado se vai acontecer uma guerra. Só que eu observo o seguinte, existe parece que um ódio dos árabes contra os judeus, parece que tem uma revolta deles contra os judeus. E eu queria saber o seguinte, por que o mundo árabe tem essa revolta contra os judeus? Como é que começou isso? Jairinho, tudo começa quando o ser humano ele não compreende exatamente a proposta de Deus, a promessa de Deus. Deus havia tirado Abraão, melhor dizendo, da terra de Ur, dos caldeus, que é ali na região da Mesopotâmia, trouxe Abraão para um convívio particular e fez uma promessa a Abraão. De ti levantarei uma nação e em ti serão benditas todas as nações da terra. Ocorre que Abraão olha pelo lado natural da promessa e ele acabou fazendo um movimento não adequado, né? Abraão ele olha para sua mulher, para Sara, que já era avançada em idade e estéril desde sempre, e ele não acredita na possibilidade de haver um filho desta união, dele com Sara, sua legítima esposa. E nem ela mesma acreditou na promessa que Deus fez. Tanto que ela se apressa e dá uma das suas servas, a egípcia chamada Agar, por mulher de Abraão, porque na cultura da época, se a mulher desse uma serva para ter um filho com o marido, este filho seria considerado filho da senhora e não da serva propriamente dito. Desta relação de Abraão com Agar, nasce Ismael, né? E passado um certo tempo, a Sara também engravida e nasce Isaque. E sempre houve uma rivalidade entre os dois meninos, entre Ismael e Isaque. Chega um momento em que a Bíblia diz para nós que Sara vai fazer o desmame de Isaque. E Abraão fica muito feliz, afinal de contas o menino está crescendo, é o filho da promessa e está crescendo. E ele faz um banquete. E neste banquete, Ismael, que era mais velho do que Isaque, começou a fazer o que hoje nós chamamos de bullying, né? Mais ou menos assim, olha. Então isso é antigo. É antigo. É mais ou menos assim, olha o bebezão saindo da mamá, uma coisa assim. E Sara percebeu que o filho da escrava estava zombando do seu filho. E neste momento ela faz um pedido inusitado e muito difícil para Abraão. Tá, só uma perguntinha só. Na verdade, Sara arrumou um problema. Arrumou um problema. É aquele famoso... É o seguinte, isso aí é importante até. Deus tem todo um projeto. Sim. Só que às vezes a gente quer ajudar Deus. E nessa pequena ajuda que ela quis dar, ela arrumou uma confusão que vai durar para sempre. Vai durar para sempre. Para sempre a confusão. Né? Porque assim, a gente vê que os judeus e os árabes, por exemplo, assim, você vê que os árabes... Um dia eu vi um vídeo, pastor, que me chamou muita atenção nisso aí. Eu vi um vídeo de na faixa de Gaza, um árabe, um palestino, né? Pegando o seu filho pequenininho e jogando pedra em Israel. Então você vê que é uma coisa que eles ensinam desde pequenininho e há uma revolta dentro deles de uma coisa que aconteceu lá atrás, mas que ficou no coração
E eles vão crescendo, vão sendo formados, ensinados em cima disso, né? Em cima disso, se você voltar, por exemplo, lá em dezembro de 1987, né, quando teve lá a intifada, né, que nada mais é do que um levante popular, né, uma revolta popular, também é conhecida essa intifada de dezembro de 1987, também é conhecida como a Revolta das Pedras. Por quê? Porque Israel ele estava ingressando na faixa de Gaza para tomar essa faixa de Gaza e anexá-la ao território israelense. E o povo se levantou. O povo se levantou e como eles não tinham armas para poder enfrentar, né, o exército de Israel que avançava as fronteiras da faixa de Gaza, eles começaram a fazer uma resistência na base da pedrada mesmo. Por isso que é chamado também de Revolta das Pedras, porque já que não tem arma, vai na pedrada. E até hoje eles ensinam os meninos, né, desde novinho, a jogar pedra na cerca da fronteira. Os meninos, desde pequenos, são ensinados a apedrejar simbolicamente o povo judeu, apedrejando a cerca, apedrejando o território. Então tem a ver com isso, com a revolta que teve do povo em dezembro de 1987. Meu irmão, você viu que aqui o negócio é sério, hein? Tem bagagem aqui. Mas antes de qualquer coisa, então, eu vou falar pra você. Tá gostando? E a gente é muito natural aqui. Se você observar o nosso vídeo, você vai ver que não tem edição, é muito natural. E eu vou fazer umas perguntas agora pro pastor João Carlos, que as pessoas estão com dúvidas. Então são perguntas de muitas pessoas, entendeu, pastor João Carlos? Tranquilo. E é importante a gente ter na Bíblia, o pastor João Carlos trouxe a Bíblia. Você que não anda com Bíblia, aprenda isso. Ó. O pastor João Carlos veio aqui e trouxe Bíblia aqui pro nosso podcast. Então, eu vou fazer umas perguntas, mas vou te pedir, se inscreve no canal, meu irmão. É simples, é só se inscrever. Vou até esperar você se inscrever. Inscreveu? Então dá aquele like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho que vai ser bênção para sua vida. E da construirmaisbarato.com.br. Então acessa o site construirmaisbarato.com.br. Se você é um profissional, se cadastra. Se você não é um profissional, está procurando um profissional, vai lá, ó, e vai achar os melhores profissionais com telefone, e-mail, e vai ser bênção para sua vida em nome de Jesus. Pastorzão, vou fazer uma pergunta aqui que me fizeram aqui, vou mandar para o senhor. Por que por que os árabes, eles não consideram Jesus como Messias? Qual os argumentos deles? Bom, argumentos deles, na verdade, não são nem deles, né? O argumento deles é um argumento que tem a ver com a história da humanidade. Quando a Bíblia relata a queda do primeiro casal, lá em Gênesis 3,15, nós temos o proto-evangelho, onde Deus, após sentenciar o primeiro casal e também a serpente, ele diz em Gênesis 3,15 que da semente, ele colocaria inimizade entre a semente da serpente, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. E da semente da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça do serpente. Simbolicamente falando, isso é uma alegoria, simbolicamente falando, da semente da mulher nasceria um que iria vencer Satanás. Então esta é a questão. Por que os árabes têm esta visão? Na verdade não é uma visão deles, é uma visão do próprio Satanás que sempre quis destruir esta profetizada semente da mulher. E esta semente da mulher, ela é derivada da descendência de Abraão. Da descendência de Abraão. Então, eles, ao tentar, sendo usados hoje, usados pelo inimigo, ao tentar aniquilar o povo de Deus, eles imaginam que estão, na verdade, aniquilando a promessa da salvação feita lá em Gênesis 3,15. Ah, rapaz, que forte, hein? Então, pode falar. A intenção do Satanás, que sempre usou pessoas, é impedir o nascimento e o ministério de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Só que como eles não acreditam, nem eles e nem os judeus acreditam que Jesus é esse Messias prometido, eles ainda continuam nessa empreitada de tentar de toda forma barrar a vinda do Messias, né? Eles só não perceberam ainda que ele já veio e eles ainda estão preocupados com a futura vinda, né? E ele já veio. Jesus é o Messias, é o ungido de Deus para a salvação da humanidade. Uma coisa que falam muito, pessoas falam muito e muita gente não explica isso.
O que é antissemitismo? Na verdade, é um conceito um pouco equivocado, né? Porque quando eu falo de forma bem restrita, né, em estrito senso, antissemitismo é o levante do mundo árabe em primeiro lugar, mas também de várias nações, né, da face da terra, contra os descendentes de Abraão, contra os judeus. Aí você tem preconceito, que é derivado de etnia, de cultura. Nós temos um grande movimento, né, de antissemitismo na Segunda Guerra Mundial, quando, sob a batuta de Hitler, 6 milhões de judeus foram sacrificados, né, na questão do Holocausto. Só que entenda, o que são os semitas? Os semitas são os descendentes de Sem. Sim. Após o dilúvio, Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Semitas são os descendentes de Sem. Mas os árabes também são descendentes de Sem. Então eles também são semitas. Tá, mas eles são semitas, os arameus, os amorreus, né, os jebuseus, os ferezeus, todos estes são descendentes, então todos são semitas. Então quando eu falo num sentido mais amplo, num sentido lato, né, toda essa gente que ocupava aquela região do Oriente Médio são descendentes de Sem. Então a questão não é o semitismo, porque senão seriam contra toda aquela região. O problema deles é com Israel, que também é descendente de Sem. E por que com Israel? Porque de Israel nasceria o Salvador da humanidade. Então perceba que essas nações, elas são orquestradas, elas são movimentadas por uma influência maligna, que desde sempre tenta acabar com o povo judeu com um único objetivo. Não é porque ele é judeu, porque eles são filhos do mesmo pai, tem a mesma árvore genealógica, que é acabar com eles, porque dos judeus vem a salvação para o mundo. Então, assim, é um plano diabólico. Diabólico. São todos irmãos. São todos irmãos. Que coisa. Só que dos judeus viria e veio o Salvador da humanidade. E é isto que Satanás nunca conseguiu aceitar, ele vai continuar lutando para destruir isto, para acabar com essa possibilidade, vez que eles não acreditam que Jesus é o Messias enviado por Deus. Forte, irmão, muito forte isso. E mais uma dúvida, pastor, mais uma pergunta que mandaram para mim. O atual Irã corresponde a qual nação do Antigo Testamento? Olha que coisa interessante, né? O Irã, ele é hoje uma parte do que foi o Império Medo-Persa. Quando o Império Babilônico, né, governado pelo rei Nabucodonosor, foi perdendo força, ele foi substituído por um outro império, o Império Medo-Persa, né? Então, os medos ficaram com mais lá o extremo oriente, lá no final, já praticamente, né, da porção de terra do nosso planeta, e a Pérsia ficou mais ao norte ali de onde hoje é Israel. Se você parar para olhar na Bíblia, né, o livro de Esther, né, foi escrito todinho durante o tempo que os judeus estavam cativos na Pérsia. E que é uma coincidência interessante? Como é que chama o grupo que atacou, né, Israel em outubro passado agora? Hamas? Hamas. E quem que atacou, né, o povo Israel, planejou matar todo o povo judeu daquela época, os filhos de Israel, estando eles sob o governo do Império Medo-Persa, da Pérsia. Chamava Ramã. Percebeu? Hamas. É mesmo. Lá no livro de Esther. Ramã quis matar o povo judeu porque Mardoqueu, ou porque Mordecai, depende da versão que você está lendo, não queria se prostrar diante dele. Ele foi um príncipe que foi exaltado pelo rei Assuero, na Bíblia, porque na história é a mesma pessoa, mas ele leva o nome de Xerxes I. Então, o rei Xerxes I elevou Ramã. E todo mundo se prostrava quando ele passava, menos Mardoqueu. E ele ficou irado com aquilo porque ele queria uma espécie de adoração, uma espécie de reverência, né, contemplativa, porque ele era um príncipe elevado. Mas Mardoqueu
como todo filho de Deus deve fazer, entendeu desde cedo que a gente só se prostra diante de Deus e nunca diante de homens. Quando ele ficou irado com Mardoqueu, ele procura saber de que povo que era aquele, porque como eles dominavam sobre muitos povos, por que aquele não se dobrava? Falou, porque esse aí é judeu, ele só se dobra diante do Deus deles. Ele falou assim, eu vou matar todos os judeus. O nome do camarada era Ramã. O nome de quem atacou Israel agora, Hamas. Tem tudo a ver. Então, o Irã, então, o atual Irã é a antiga Pérsia governada por Assuero ou Xerxes I. Está na Bíblia? Está. Sabe aonde? Esther. O livro de Esther inteirinho tem essa história. Tá vendo? Aqui, meu irmão, o negócio aqui é sério. Mano. Você vê que, como diz na gíria, tem pegada, tem palavra. Eu não falei com o pastor João Carlos, mas já... Tenho vários pastores, pastor. Conheço muitos pastores pelo Brasil. Eu viajo há muitos anos, você sabe disso. Sim. Ministrando para casais. Aliás, parabéns pelo seu trabalho. Porque como é que eu vou dizer? O alvo da seta de Satanás é o casamento. É o casamento. Ele destruiu o casamento, ele destrói a família e muitas famílias não conseguem passar por um processo de separação e sair ilesa do outro lado. Vão para o alcoolismo, vão para as drogas, vão para a prostituição, vão para tudo. Então, o diabo sabe que se ele quebrar o núcleo familiar, ele terá uma grande vantagem em desviar a pessoa da presença de Deus. Então, seu trabalho é importantíssimo, orientando... Eu sempre falo o seguinte, pastor, que se você tem uma casa bem tratada, bem guardada, bem orientada, uma família tranquila, dá muito menos trabalho para a igreja. Com toda certeza. Não é verdade? A família é uma das colunas da igreja, é a base. É a base. Eu não falei com o pastor João Carlos, mas você que está assistindo, como está falando, tem muitos pastores. Você que está assistindo, eu vou botar aqui embaixo, aqui, se o pastor João Carlos me permitir. Claro. É o Facebook dele, colocar o... Sim, você tem Instagram? Tenho. Colocar o Instagram também aqui, tá passando aqui embaixo, tanto o Facebook quanto o Instagram. Você que quiser entrar em contato com o pastor João Carlos pelo Facebook ou pelo Instagram, ou até mesmo e-mail, vou colocar aqui as redes sociais do pastor João Carlos, você pode entrar em contato com ele e conhecer um pouco mais do ministério, conhecer um pouco mais, e talvez até algumas dúvidas, né, pastor? Com toda certeza. Você pode mandar uma mensagem lá em inbox, lá nas redes sociais. Pode. E uma coisa que eu aprendi muito com o pastor João Carlos é o seguinte: você vai falar assim com ele assim, pastor João Carlos, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Se eu não, ele fala assim, se eu não souber, eu vou procurar saber. Eu vou procurar saber. Eu vou procurar saber, mas nunca vou deixar a pessoa sem resposta. É isso aí, é isso aí. Então é o seguinte, se você está procurando dinheiro também... Aí não é comigo não. Essa foi rápida. Aí não é comigo não. Então vamos para mais uma pergunta. Vamos deixar esse negócio de dinheiro para lá, né? Vamos deixar lá. Por que os judeus e muçulmanos entendem ser os legítimos donos de Israel? Muito bem. Vamos começar pelos judeus primeiro. Judeus entendem ser o legítimo dono de Israel por conta da promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai por uma terra que eu hei de te mostrar. Uma terra larga e espaçosa que mana leite e mel. Então, Deus estava falando daquela região e pôs Israel ali com um propósito. Se você olhar no globo terrestre, a região de Israel, o norte de Israel e o sul do Líbano é o cruzamento do mundo. As coisas que aconteciam no mundo antigo passavam necessariamente por aquele ponto. Por que Deus colocou Israel ali? Porque sendo ali o cruzamento do mundo, ele teria condições de influenciar de forma positiva todas as pessoas do mundo, porque todo mundo, um momento ou outro, ia passar por Israel. E quando passasse por Israel, só lembrando que viajavam a pé e às vezes montado em cavalos e camelos, então eles demoravam para cruzar. Eles iam fazer pelo menos 1 ou 2 pernoites no território de Israel. Israel teria tempo suficiente de fazer Deus conhecido para outros povos. Porém, eles falharam na missão. Hoje esta missão está com a igreja, né? Fazer Deus conhecido é uma missão da igreja, mas no passado era o objetivo de Deus
colocar Israel ali, para que Israel, estando no cruzamento do mundo, daria ali pouso, por assim dizer, né, para os viajantes, e enquanto os viajantes estivessem no território de Israel, eles teriam oportunidade de apresentar o Deus que fez os céus e a terra. Então, na verdade, assim, Então, o povo, eles tinham que passar por ali e conhecer o Deus sim. de Israel. É a questão da como a gente vai dizer assim, né, da transcultural. Porque quando você faz uma viagem para qualquer lugar que for, e se você ficar ali 2, 3 dias, você já volta falando alguma coisa que você não conhecia antes, que você, de forma, no café, no restaurante. Então imagina, se todos os viajantes passassem por Israel, mesmo só de observar o comportamento e ouvir as conversas, eles já teriam um contato, uma primeira informação de Deus. Então por isso que Deus colocou Israel num ponto estratégico. Poderia ter colocado em qualquer lugar da terra, mas ali era um ponto estratégico por conta da movimentação das pessoas do mundo antigo. Então Israel acha que ele é dono da terra por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão. Israel, então ele acha que é dono da terra. E por que é que os árabes, né, aqueles que adotaram o islamismo como religião, acham que eles são o legítimo dono da terra? Porque hoje, quando você olha para a imagem de Jerusalém, você vê aquela mesquita que foi erguida no Domo da Rocha, né, que tem lá aquela cúpula toda dourada, revestida de ouro. Ali é a mesquita Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para o muçulmano. Ali também foi o templo de Salomão. E depois foi destruído, e depois foi reconstruído por Herodes exatamente naquele lugar. Só que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito fez um ataque brutal a Jerusalém e destruiu o templo. E cumpriu-se a profecia de Jesus. Realmente não ficou pedra sobre pedra. E por que não ficou pedra sobre pedra? Você sabe por quê? Não. Porque é o seguinte, o templo, ele era revestido, boa parte do templo era revestido de ouro. E como é que faria para levar o ouro embora? O ataque, né, do general Tito tinha que levar o ouro embora. Como é que fizeram? Meteram fogo no templo. No calor, o ouro derrete. E o ouro acabou entrando pelas frestas das pedras da construção do templo. Para eles recolher aquele ouro que havia derretido e entrado nas frestas das pedras, eles revolveram todas as pedras. E aí cumpriu a profecia de Jesus. Está vendo esse grande templo? Não ficará pedra sobre pedra. E não ficou mesmo, porque o exército romano revirou tudo aquilo para pegar o ouro que havia sido derretido durante o incêndio. O pastor João Carlos perguntou para mim assim, você sabia disso? Meu irmão, eu estou preocupado até com a prova que eu fiz esses dias agora. Foi bem. Fui bem? Foi bem. Meu Deus! É mais de 8. É mais de 8. É mais de 8. Deus é bom, cara. Oração, tá vendo como é que é bom? Importante orar. Então, é por isso, né? Judeus acreditam que são donos da terra por conta da promessa, só que depois que o templo foi destruído e os judeus teve toda aquela questão, né, da diáspora, desde o século VII... Só diáspora, dá para o senhor dar uma pincelada? Diáspora foi o cumprimento também de uma palavra de repreensão de Deus, porque Deus chamou o povo ao arrependimento e o povo estava muito duro, não queria se arrepender. Então Deus diz assim, olha, como vocês não querem se arrepender, também vocês não vão ficar na terra que eu dei. Vocês serão espalhados entre as nações. Vocês ficarão sem uma identidade. Porque a identidade de Israel é o próprio Deus. Sim. Deus disse, ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Como eles não querem o Deus que os constituiu, Deus falou também, vocês não vão ser um povo. Vou espalhar vocês entre as nações. Este espalhar entre as nações é a diáspora. Alguns foram porque quiseram, outros foram porque encontraram em outras terras possibilidades melhores para os negócios, outros saíram cativos, mas que saíram. Isso é a diáspora. Então, a partir do século VII, o mundo árabe, que já vivia ali naquela região, eles recebem, através do profeta Maomé, as doutrinas do Islã. Recebem essas doutrinas. E eles ficam do século VII até o século XX meio que reinando absoluto naquela terra, porque os judeus haviam sido espalhados por outras nações. Só que no século XX, no final do século XIX, começa o movimento sionista, que é o retorno a Sião.
E quando os judeus eles retornam em massa para Sião, eles ocupam aquela terra. Eles ocupam aquela terra. Então eles tinham ali um povo, eles não eram um estado. Né? Eles só foram elevados a estado em 1948. E tem uma participação importantíssima aí, né? Tem. Tem uma participação importantíssima e uma profecia importantíssima. Né? Quer ver? Vamos falar da profecia aqui. Ó. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 24, versículo 32, Jesus diz assim: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Né? Então, no dia 14 de maio de 1948, né, através de uma resolução que foi votada na ONU, né, a resolução foi votada foi votada na ONU no dia 29 de novembro de 1947. Nesta resolução, 29 de novembro de 47, foram criados 2 estados. Um estado judeu e um estado árabe. Então a ONU disse, olha, para com essa briga, vai ter um estado árabe e um estado judeu. Né? Isso foi lá em novembro de 47. Em 14 de maio de 48, né, 6, 7 meses depois, Israel foi oficialmente reconhecido como uma nação. Mas desde o século VII não era. Então, por mais de 1.300 anos, aquela terra foi dominada pelos árabes. Por isso que eles não aceitam Israel voltar. Além de voltar todos ali praticamente, ainda constituiu um Estado independente. Né? E nessa resolução da ONU, votada no dia 29 de novembro de 47, tem a mão de um brasileiro importantíssimo, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Então, Israel ele é reconduzido à condição de Estado soberano, podemos dizer que basicamente pelas mãos de um brasileiro. Né? Que bênção, né? Oswaldo Aranha. Vou fazer uma pergunta para o senhor, isso é uma pergunta minha, tá? Respondi a questão dos judeus e dos árabes, por que eles defendem aquela terra? Eu ia falar tudo isso. Tenho certeza. Não sei quando, mas um dia eu tô para terminar o curso. Só mais uma curiosidade, Jairinho. Onde está a mesquita de Al-Aqsa hoje, que é aquele templo bonito que a gente vê nas imagens de Israel, com aquela cúpula dourada, toda banhada em ouro. Na verdade não é banhada a ouro, na verdade é ouro puro aquilo lá. É um ouro que ouro puro? É uma cúpula de ouro, né? Puro. Naquele mesmo lugar, que para eles é sagrado, porque eles acreditam que foi dali que Maomé foi elevado aos céus, é o mesmo lugar do templo que Deus reservou para os judeus. Então, quando for instalado o terceiro templo, porque o primeiro foi de Salomão, o segundo foi começado ali por Zorobabel, por Esdras, por Neemias, e foi ampliado por Herodes, é o segundo templo, né? E o terceiro templo será exatamente naquele morro, no topo daquele morro, porque foi ali, exatamente naquele lugar, que Abraão ia oferecer Isaac em sacrifício, a pedido de Deus para testar a fé de Abraão. Então, para o terceiro templo surgir, aquela mesquita tem que ser demolida, tem que ser destruída, e será. Forte. Uma pergunta minha, tá? O senhor vê relação entre a questão... Porque as pessoas falam muito, né? Quando a gente vê um cara assim, milionário, bilionário, a gente fala assim, é descendente de judeu. O senhor vê relação nisso? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Apesar que eu sei que fala sobre as bênçãos descendentes de Abraão e tal. Sim. Mas o senhor vê uma relação clara sobre um judeu, necessariamente esse judeu vai ser próspero porque é judeu? Não, assim, não, existe uma relação, mas não é uma relação miraculosa. Não é um milagre. Não é uma questão do... Não. Só porque é judeu já vai... Não. Tudo tem a ver com a forma como eles são criados e educados desde o princípio. Se você pegar a maioria das pessoas que receberam o prêmio Nobel, né, ou Nobel, se fala dos dois jeitos, mas é o prêmio Nobel,
a maioria absoluta daqueles que receberam o prêmio Nobel são judeus. Porque... inclusive eu vi, por exemplo, o cara que... o Jeans foi um judeu. A vacina Seibel, né? Como é que é o nome do... Me ajuda, Geraldo. Geraldo, meu irmão, tá aqui. Geraldo sabe tudo. Que fez a vacina da paralisia também. São vários judeus. A maioria absoluta dos prêmios Nobel foram judeus, né? Judeus. Porque ele tem um milagre de Deus entregando algo de forma privilegiada para eles? Não. É porque eles conhecem o caminho do sucesso através da educação. A educação. Eles enxergam coisas que a gente não enxerga. Eles pensam em coisas que a gente não pensa. Eles conseguem produzir no deserto coisas que muitas vezes a gente aqui numa terra fértil, banhada de riachos e de abundância de água, a gente não consegue produzir. Eles produzem em deserto, no lugar... como é que eu vou dizer? Deserto mesmo. Eu vi uma reportagem deles colhendo assim no deserto frutas, legumes... Coisa que a gente tem tanto aqui, né, pastor? Infelizmente. E eles conseguem. Por quê? Por causa da educação. Por causa da educação. E essa educação pode ser, por exemplo, uma educação financeira também. Mas na escola deles tem tudo. Na escola deles tem a educação secular que aborda economia, que aborda política, que aborda defesa. Eles são gênios no desenvolvimento e na produção de armamentos. Por quê? Porque a questão da defesa também é matéria de escola. Menino com 5, 6, 7 anos na escola já está começando a dar os primeiros passos na questão da tecnologia de defesa do Estado de Israel. Que benção. É interessante. É forte. É forte. Da mesma forma, né, que os árabes, né, ensinam os filhos a jogar pedras, os judeus ensinam os filhos a projetar bateria antiaérea. Inclusive eu vi agora eles têm um domo de ferro, né? Tem. Que é um negócio fantástico, né? Por exemplo, o Irã atacou Israel e a gente viu assim que Israel se defendeu. Parecia uma coisa de filme nos ares. Eu deixei a pergunta mais pro final. Vamos lá. Essa é forte pro final, tá? Vamos lá. Mas antes de falar dessa pergunta, nós vamos falar aí sobre você se inscrever no canal, meu irmão. É grátis. Pega esse vídeo, tá muito esclarecedor esse vídeo. Eu fui muito criterioso em trazer alguém aqui que pode realmente ser bênção, que pode realmente esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like aí abençoado e aproveita também, conheça a plataforma construirmaisbarato.com.br, que vai ser bênção para a sua vida. Pastor João Carlos, essa pergunta é uma pergunta que tá na boca do povo. E eu vou até ler ali, Sim. Há algum sinal escatológico importante ocorrendo atualmente? Primeiro, para quem não entende, eu falei sinal escatológico. O que seria escatologia? Primeiro, para as pessoas entenderem. E essa escatologia, esse sinal escatológico, está acontecendo no momento? Na verdade, sim. Não só relacionado a esse conflito armado que está agora lá no Oriente Médio, mas em todas as questões, né? O mundo está se configurando para chegar naquilo que o Apocalipse coloca como condição ideal para o que o anticristo, né? A trindade satânica, né? A besta, o anticristo e o falso profeta, assumam o controle do mundo, né? Isso a gente vê claramente. Na guerra propriamente dita, não tem nenhum sinal escatológico direto, mas indireto tem, porque Jesus falou de guerras, de rumores de guerras e desses vários comportamentos destrutivos do ser humano, e ele chamou isso do princípio das dores. Tá. E ele faz o quê? Ele faz assim, o que na linguagem que todo mundo entendeu na época, e é o que ele quis dizer. Quando uma mulher está grávida, né, ela está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, até começar as contrações. A partir desse momento, ela tem mais um dia ou dois e às vezes apenas algumas horas. E a criança vai nascer. Né? Então, na verdade, assim,
Esse é o princípio das dores, significa o seguinte, começou. Começou. Paulo, quando ele está falando aos Efésios, lá em Efésios 4, ele fala que nós estamos em formação. Nós ainda não atingimos a estatura de varão perfeito, né? A estatura de Cristo. Então, quando eu faço um comparativo dessa fala de Paulo com a gestação, está dizendo assim, a igreja está sendo gestada, mas ainda não está pronta. Quando a igreja estiver pronta, madura, pronta para o nascimento, haverá o arrebatamento da igreja. Nós podemos passar, como eu costumo dizer, para o andar de cima, para o segundo andar, porque nós estamos prontos, nós atingimos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, quando acontecerem guerras, rumores de guerras, peste, fomes, filhos contra pais, pais contra filhos, este é o princípio das dores. O que Jesus está querendo dizer? Este é um sinal de que a gestação da igreja está quase no ponto final. Então, na verdade, quando pastor, nós estamos nos últimos momentos. Nos últimos momentos da igreja na Terra. Não da humanidade. Mas da igreja na Terra. Da igreja na Terra. Mas qual é o sinal escatológico mais evidente que nós temos, que aconteceu já debaixo, né, dos nossos olhos? Acabamos de falar sobre ele. Foi o retorno de Israel à sua terra, o reconhecimento dele como uma nação, né? A parábola da figueira. Esta parábola da figueira que Jesus fala, Jesus continuando na leitura, ele fala da figueira, de que quando ela brota, de quando os ramos voltam a ficar tenros. Então veja que Israel secou-se lá por volta do século VII, através da diáspora, e só veio se revitalizar, se reencontrar, se refortalecer como nação agora em 1948, maio de 1948. Mas Jesus, ele continua, né, a profecia dizendo assim, igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? Jesus está dizendo, resumindo, quando vocês virem a figueira brotar e os seus ramos estiverem tenros, vocês vão saber que ele está próximo às portas. Quem está próximo à porta está próximo para poder sair. Sair de onde? Sair do céu, onde ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e descer para resgatar a igreja. Jesus continua dizendo, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. De qual geração que Jesus estava falando? Não era aquela geração na época que ele viveu. Ele está falando desta geração da época em que a figueira brota. E aí você pega essa informação de Jesus, você vai para o Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10, o salmista está dizendo assim, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Bom, se você considerar uma geração, né, conforme diz o salmista, de 70, de 80 anos, e Israel voltou para a sua terra em 1948, 1948 com 70 dá o quê? 2018. 2018. Só tiver muito enganado na minha conta aqui, mas acho que é 2018, isso. 2018. Nós estamos em 2024. Este é um sinal escatológico muito forte. Nós estamos em 2024, ou seja, nós já estamos... o salmista fala de 70 a 80. Então, se eu falando é muito sério, muito forte. Se eu considerar 70, é 2018. Se eu considerar uma geração de 80 anos, é 2028. Nós estamos em 2024. Aí alguém vai falar assim, nossa, esse maluco está dizendo que Jesus vai voltar em 2028. Não, eu não estou dizendo isto. Pode passar? Pode. Salmo 90, verso 10. Só que o que passa disso é canseira e enfado. Né? O salmista diz, olha, o tempo da vida de um homem é 70 anos. Alguns, mais robustos, chegam a 80. Mas o que passa disso é canseira e enfado. Ele está dizendo, não é todo mundo que morre com 80 anos. Tem gente que vive 90, que vive 100, que vive 105, 110 anos. Mas não é mais um negócio tranquilo, é canseira.
é enfado. Então, aqueles que estão nos assistindo, acho que até vou olhar aqui para a câmera Isso, agora, essa aqui. né? Aqueles que estão nos assistindo, pense com seriedade, com carinho a respeito disto. O tempo da igreja na Terra está se encerrando. Não estou dizendo que vai ser agora, nem que vai ser em 2028, nem em 2030. Mas pode ser amanhã. E pode ser ainda essa noite. Um dia perguntaram para Jesus: mestre, quando restaurarás tu o reino a Israel? Ele disse: não compete a vocês conhecer os tempos e as estações que o Pai reservou unicamente e exclusivamente para ele. Deus sabe de todas as coisas e sabe o arrebatamento da igreja quando será. Mas os sinais, e é disso que nós estamos falando, mostram para nós que a vinda de Jesus para arrebatar a igreja está muito próxima. Glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, assim, pastor, a gente fala sobre uma coisa que a gente pensa que está muito longe, né? E que pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. E cabe a nós estarmos preparados, né? Em se preparar para esse encontro. Irmão, né? E aí pensa assim, né? E aí, o mundo vai acabar então? Não. Depois do arrebatamento da igreja, para nós, porque existem diferenças teológicas tambem a respeito desse negócio. Aí então que eu vou falar para o senhor o seguinte: já vou fazer um convite agora. Vou fazer um convite. O tempo hoje é curto, né? Sim. Mas eu quero já. Inclusive, você pode colocar aqui, vou te desafiar a colocar aqui nos comentários, se você gostaria ou não, deixar também as suas perguntas. Vou passar para o pastor João Carlos para ele responder, e ele passando, ou então a gente pode. Eu gostaria de marcar um outro podcast com o senhor, pastor, para a gente falar justamente sobre essa questão de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionistas. Isso, tudo isso daí. E a gente falar um pouco sobre isso. Especificamente nesse tema. Isso. Muito importante. E inclusive o seguinte, você não sabe, mas foi uma pegadinha essa. A próxima matéria que eu vou ter é sobre Apocalipse, sobre escatologia. Então o pessoal que está estudando com a gente já fica... Já tiveram uma aula agora aqui, alguma coisa mais ou menos assim. Já, o pastor João Carlos já. Na aula dele ele fala assim: Caio ou despenca? Essa questão cai na prova ou despenca? Ou despenca, eu acho que essa aqui vai despencar. Essa do pré-tribulacionismo vai despencar, é certeza. Vai despencar, não vai? Pastor João Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, agradeço poder estar falando com o seu público. É muito importante esse trabalho, porque ele é uma ferramenta que leva informação, que leva para as pessoas conhecimentos que eles podem desfrutar dele aqui agora, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, mas acima de tudo, leva para você que está nos acompanhando, né, nesse podcast, a informação daquilo que pode acontecer lá no futuro. Não espere acontecer, se prepare, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você que não sabe, o pastor João Carlos é da cidade de Lins, mora na cidade de Lins, é daqui da cidade. Então você fica vendo todo esse conhecimento e falar assim: esse cara deve ser de São Paulo, capital. Não, é do interior de São Paulo mesmo, isso, da cidade de Lins. Nascido e criado no Matinho. É nascido e criado aonde? Eu sou nascido no sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí. Grande abraço, né, aos nossos amigos lá de Santa Rita do Sapucaí, que com certeza vão nos assistir também. Assim, ficou lá quanto tempo? Eu saí de lá com 14 anos. 14 anos? Aí viemos para o estado de São Paulo, fomos para a roça plantar tomate, berinjela, pimentão. E a sua família mora onde hoje? Itapira, região de Campinas. Então, esse vídeo vai chegar em Itapira? Com toda certeza. Grande abraço também, né, para a minha família e para os meus conterrâneos lá de Itapira. Tá parecendo aqueles caras assim, aqueles cantores que falam: um abraço pro açougueiro, um abraço pro... Vai agradar todo mundo e não pode esquecer. Porque vai acontecer o seguinte: só mandou um abraço pra Itapira, mas não mandou um abraço pra mim, não mandou um abraço pra... Então pronto. Só arrumou um problema agora. Não, então só falta mais um abraço pro pessoal de Lins e pra toda a região que tá acompanhando também o nosso podcast. Saída pela tangente agora, saiu agora bem, agora. Gente, brigadão, foi bom, foi bênção. Assim, nosso podcast é um podcast que a gente vai direto, não tem edição. Tudo que foi falado aqui vai na íntegra, inclusive essas risadas, inclusive as minhas falhas, vai tudo na íntegra. E eu quero agradecer muito o senhor, pastor João Carlos, eu sei que o senhor tem um tempo muito... o senhor tem um tempo muito difícil conseguir um horário. O senhor conseguiu esse horário aqui para nos atender e para sanar todas essas dúvidas. Gostaria de deixar já marcado
pra gente marcar gostaria de deixar já agendado pra gente marcar um outro podcast. E você pode deixar as suas perguntas aqui no podcast, que ele vai responder com certeza. Com e vai certeza. ser bênção pra sua vida. Nós temos aqui um costume aqui no podcast. Essa aqui é a nossa canequinha, que era pra ter Coca-Cola, o café, não tem nada. São bonitas. São Cara, bonitas. bonita, né? Uhum. É do pode em casa. E a gente diz que pode em casa o quê? Pode ter felicidade. Pode. Pode ter alegria. Hoje eu escutei, pode ter Deus em casa. E eu gostaria de ouvir do senhor, o que pode em casa? Pode tudo. Em casa pode tudo. Desde que não seja contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então em casa pode tudo. Mas a coisa mais gostosa que a gente pode em casa é viver bem, em harmonia, com amor, com respeito e aquele abraço gostoso que não pode faltar entre os membros da família. Todo dia tem que ter um abraço. Tem que ter, é isso aí mesmo. Tá bom, então vamos terminar com uma oração, pastor Carlos? O senhor pode orar? Sim. Rapidamente, tanto pela nação de Israel, sim, e para que nós possamos ter paz. Além de tudo isso, de todo o cumprimento, mas o nosso papel é pedir a paz, não é verdade? Com pastor? toda certeza. Então nós vamos orar pedindo para que, eu acredito muito na oração, que mesmo aqui distante aqui, Deus pode fazer grandes coisas. Então se o senhor puder com toda levantar certeza, essa oração, Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de ampliar a nossa voz, verdade. De alcançar, ó Deus, corações que de outra forma não seria possível alcançar, mas com esta ferramenta nós estamos alcançando. E em comunhão, como igreja do Senhor Jesus na face da terra, nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a proteção para o teu povo, para Israel, para os filhos de Abraão. Senhor, em nome de Jesus, coloca um fim nesta guerra, coloca um fim, ó Deus, nesse confronto armado, que ceifou tantas vidas e outras tantas, ó Deus, poderão ser ceifadas se nós não tivermos de novo tempos de paz. Por isso eu te peço, estenda as tuas mãos sobre a face da terra. Olha, Senhor, com carinho especial para os filhos de Abraão, pois o Senhor os colocou numa terra que deu-lhes em promessa, e as tuas promessas não falham. Olha também, ó Deus, para o nosso país, para o nosso Brasil. Tem misericórdia, Senhor, da nação brasileira. Verdade. Olha, Senhor, para o nosso estado de São Paulo, para a nossa Lins. Prospera o teu povo, no nome de Jesus. Amém. 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 É verdade. Que Deus venha abençoar o nosso país, né? Venha abençoar a nossa cidade, venha abençoar Amém. aos povos, né? Isto. E outras nações. Inclusive, a guerra que está acontecendo na Ucrânia, né? Sim. Pessoas sofrendo tanto e a oração. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Com certeza. Nós temos outra coisa, pastor, terminando. Nós temos a responsabilidade de orar pelas autoridades, né? Sim. Então, orar pelo nosso país, pelas autoridades, dando sabedoria, pelo nosso governante, é importantíssimo, importantíssimo. Nós podemos orar e pedir a Deus para que venha colocar pessoas de bem, pessoas abençoadas no comando desse país. E o país começa com o município, começa depois com o Estado, vai com a presidência, vai com o governo federal, mas mais importante, que Deus venha capacitar, colocar pessoas capacitadas para que venha ser bênção para o nosso país. Exatamente. Deus abençoe, um abraço, pastorzão. Amém. Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe Ótima vocês. noite, tchau, Amém. pessoal, ótima noite a todos. Amém, amém. Cada minuto, cada segundo é muito sem você. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Meu amor. Eu te amo. Faça uma declaração pra quem tá pertinho de você assim, ó. Diga assim, ó. Você chegou